Você sabe qual é o seu tipo de personalidade? Pois é, tem vários tipos de personalidade e se você não tiver a personalidade correta, as coisas serão mais complicadas para você. E o bom é que dá para se construir uma personalidade. A personalidade fazer alcançar resultados cada vez mais rápido, seja no que você quiser. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre sinais de que você tem uma personalidade forte e intimidadora e, caso estiver faltando alguma característica, algum comportamento, você vai focar nele para desenvolver e ter uma vida muito mais fácil, tranquila, pronta para alcançar o que você quiser. O primeiro sinal de uma personalidade forte é autoconfiança. Já fazendo uma autoanálise, uma reflexão pessoal, como anda a sua autoconfiança? Pois é, tem pessoas que adoram passar a perna nos outros, atrapalhar os outros e adoram esses tipos de pessoas porque é muito mais fácil prejudicar elas. É muito mais fácil usar elas, elas são manipuladas porque tem autoconfiança baixa, ou seja, não confia em si mesmo, confia no que os outros dizem, mas não consegue olhar para si e acreditar que ela é capaz do que ela quiser. E não podemos pegar pesado porque tem gente que cresceu em um ambiente que não lhe proporcionou desenvolver a sua autoconfiança, cresceu em uma casa, em um bairro, em uma escola, onde ela foi ensinada, doutrinada a não confiar em si mesmo e aí ela acabou levando isso para a sua juventude, a sua fase adulta e infelizmente, com certeza, essa pessoa tem uma vida que muito provavelmente é aquela que não gostaria. Então se esforce, se for o seu caso, procure desenvolver a sua autoconfiança, pois se você não acredita em si mesmo, você não é capaz de quase nada. Se afaste de pessoas com baixa autoconfiança e essa característica é um desenvolvimento contínuo. Você não pode parar porque cada vez que quisermos crescer em algo, precisaremos aumentar nosso nível de autoconfiança. Cada novo desafio vai requerer isso. É como no videogame, se você não acredita que possa passar para uma próxima fase do jogo, jamais você vai passar na vida. E da mesma maneira, como já diz um ditado popular, se eu acredito que posso algo, eu posso algo, e se eu não acredito que posso algo, eu não vou poder algo. O próximo sinal de uma pessoa de uma personalidade forte é que elas possuem uma liderança natural. Isso é importante porque se nós não estivermos liderando no mínimo a gente mesmo, outras pessoas estarão liderando e com certeza não da vontade como nós gostaríamos. E falando das pessoas erradas, elas adoram também esses tipos de pessoas porque é muito mais fácil controlar e a matemática é, se não estamos no controle, se não estamos na liderança, alguém estará. Pode ser alguém na família, vizinhos, alguém no trabalho, seu chefe, o governo e posso te garantir que uma hora a ficha vai cair e você vai se arrepender de ter cometido este erro. Tem gente que não lidera a si mesmo, aí espera que o governo vai aposentar ela e aí quando ela acha que chegou o tempo de se aposentar, é uma chateação completa, pois é uma burocracia que tem que trabalhar muito mais tempo, a lei fica mudando toda hora, tem gente que não é um líder de si mesmo e o chefe controla ela, aí o chefe faz ela trabalhar demais e paga um salário muito pequeno, aí ela por não acreditar em si mesmo, perde a oportunidade de trabalhar em bons lugares e trabalhar até menos e receber muito mais. Entenda que se eu e você não se respeitar, os outros não vão fazer isso por nós. O próximo sinal de uma pessoa de personalidade forte é que elas têm uma comunicação direta. E com certas pessoas, elas observam essa característica em alguém e elas prontamente já sabem que não pode vacilar, porque a pessoa do outro lado é muito atenta aos detalhes. Tem gente que é uma confusão geral, pede algo emprestado para os outros e diz que vai devolver na semana seguinte, só que aí não dá prazo, e aí a semana seguinte tem 7 dias e a pessoa está esperando receber na segunda-feira de volta o algo que emprestou, e aí vai receber lá no domingo. Tem gente que pede para alguém fazer um serviço para ela e não pergunta o valor, e depois se surpreende porque o valor foi bem acima do que ela esperava. Então, até para termos melhores relacionamentos, para termos uma boa saúde mental, é necessário termos uma comunicação clara, direta, e tem alguns que podem até achar isso meio chato, mas tornamos as coisas muito melhores e como diz um ditado, o combinado não sai caro. E aí, se eu fiz um acordo com alguém e consegui detalhar o máximo de detalhes possível, não vai ser surpresa para ninguém como as coisas vão funcionar. Eu já tive muita dor de cabeça por não pensar e agir dessa maneira, esperando que o outro iria fazer a sua parte, mas nunca deu certo. Por isso aprendi a ser mais claro, ser mais direto, porque aí tudo acontece dentro dos conformes e nenhuma novidade aparece. Se caso aparecer, a pessoa agiu de má fé e eu nunca mais farei mais nada com ela.
E você já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. O próximo sinal é ter limites claros, importantes daqui, porque tem gente que exagera legal. Já tive um comércio de oferecer serviços e aí eu trabalhava de forma agendada. Tinha gente que mandava mensagem depois das 10 da noite, de madrugada. Tinha gente que ficava ligando sem parar, sendo que eu estava atendendo alguém, mas na maioria das vezes as pessoas não gostavam de agendar e eram pessoas não responsáveis com horário, ou seja, não chegava no horário, só ligava para encher o saco mesmo e eu não cheguei a fazer isso, mas já vi empresas que tinham na descrição da empresa que não recebiam ligação. E até porque quando se trabalha sozinho e tem uma equipe reduzida, ficar parando para atender uma ligação toda hora é complicado quando se a pessoa pode ser clara, simples e direta, mandando uma mensagem a respeito de algo que ela queira. Antes de ir para o próximo sinal, já deixe sua curtida. O próximo sinal que pessoas de forte personalidade elas têm é que sabem lidar com críticas e precisamos aprender a lidar com isso daqui. E também com outro detalhe que é o elogio, pois tem pessoas que não podemos confiar 100%. Não sei se você gosta de futebol, mas você pode observar que um técnico, jogador de futebol que está no auge, ganhando tudo, e aí ele praticamente vira um deus para a torcida. Só que aí, um gol que não marcar, um vacilo, um erro que por muitas das vezes nem teve culpa, a mesma torcida já quer crucificar, já rotula como o pior tipo de jogador, já quer que a pessoa saia. E eu já vi diversas vezes isso daqui, por isso é importante nós não criarmos expectativas com as pessoas, saber lidar com uma crítica, com elogios, até porque às vezes a crítica não vai fazer sentido e nem muito menos o elogio, pois vai ser uma crítica ou elogio falso e cair no jogo dessas pessoas pode ser prejudicial. Por mais que seja verdadeiro, dependendo da forma como lidar com uma crítica, podemos acabar desistindo de fazer algo, sendo que era só consertar alguns detalhes. Um elogio também, podemos se achar os melhores e aí se auto-sabotarmos para não se desenvolvermos e alcançarmos novos resultados. Quer aprender mais coisas sobre sinais de que você tem uma personalidade forte e intimidadora? Tem um treinamento completo para você na descrição desse vídeo que vai te ajudar a dominar esse assunto. Clica lá, estou te esperando.